E dando seguimento devido à interrupção, a ressonância magnética, quando falamos de semiologia radiológica, não falamos nem em densidade, pois a física da ressonância magnética não é a mesma que a tomografia, utilizamos sempre pulsos de radiofrequência e nem de ultrassom. Falamos então na intensidade de sinal, pois é por meio do sinal emitido através dos pulsos de radiofrequência que temos a formação de imagem. Então, falamos em estruturas que podem ser isointensas, hipointensas ou hiperintensas, para caracterizá-las e para descrevê-las. Lembrando que a ressonância magnética ela é feita de ponderações. As mais conhecidas de vocês seriam as ponderações T1 e T2, e a intensidade de sinal de acordo com cada ponderação é diferente. Por exemplo, na ponderação em T2, a água ela tem um sinal hiperintenso. Na ponderação em T1, a água não aparece branca, ela não tem um sinal hiperintenso. Então é importante vocês lembrarem também que na ressonância magnética a intensidade de sinal de determinadas estruturas pode variar de acordo com a ponderação utilizada. Um outro dado importante lembrarmos também que tudo aquilo que tem pouco ou nenhum átomo de hidrogênio, como calcificações e gases, apresentam pelas próprias propriedades físicas alterações na produção de imagem, com ausência de sinal, pois não temos uma produção de sinal adequada após a aplicação dos pulsos de radiofrequência. Portanto, calcificações, cálculos e eventualmente gases são estruturas com ausência de sinal. Elas vão sempre apresentar de forma escura, independente da ponderação, pois não há uma formação adequada das imagens devido à ausência de sinal. Partindo agora para os métodos de imagem para avaliação do abdômen propriamente ditos, vamos tratar inicialmente da radiologia convencional, dividida didaticamente em radiografia simples e radiografia contrastada. Na sequência, vamos falar das indicações ou principais indicações dos demais métodos na avaliação das estruturas abdominais, passando pela ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Radiologia convencional. A primeira ideia nossa é que vocês tenham condição de conhecer os padrões normais de uma radiografia e identificar as possíveis alterações. Gostaria que vocês fizessem um exercício de visualizar o que seria uma radiografia normal, do que seria uma radiografia absolutamente alterada. Claro que é uma radiografia extrema, né? Se vocês prestarem atenção, na verdade, é uma paciente gestante. Aqui está a cabeça, aqui está a coluna, os arcos costais, braços, ou seja, uma radiografia que não deveria nem ter sido feita. Mas ainda assim é importante comentarmos então sobre os padrões de radiologia normal e gravar o que seria um padrão de distribuição normal de gases no abdômen, o que seria um padrão habitual de contorno visceral e de demais achados normais para que a gente tenha facilidade no momento de reconhecer eventuais alterações. Mais uma vez lembrando, a radiologia ou a radiografia convencional é um método bidimensional, assim como já falamos quando tratamos do assunto na avaliação do tórax. Por isso, acabamos lançando mão de algumas incidências, no caso do abdômen não necessariamente ortogonais, mas algumas incidências adicionais para que a gente aumente a nossa sensibilidade diagnóstica e a nossa capacidade de visualização de algumas estruturas.
Os demais métodos, como já tratamos também, são métodos seccionais que obtêm múltiplas imagens por meio de fatias, diminuindo, dentre todas as nossas limitações no raio-x, a sobreposição de imagens. Ainda assim, a radiografia convencional é um método de bastante disponibilidade, de baixo custo, de fácil realização. Então, embora não seja o método mais sensível, sem dúvida é o método mais disponível e que vocês devem estar familiarizados com os aspectos básicos da radiologia. Da mesma forma que no tórax, as densidades básicas da radiografia comum é a densidade de gás ou de ar, a densidade de gordura, a densidade de líquido e a densidade de cálcio. Vamos só exercitar essa nossa visualização quando a gente olha essas áreas mais pretas, mais radiotransparentes, são estruturas com densidade de gás. O gás normalmente está dentro de vísceras ocas, dentro do estômago, dentro do cólon, dentro do intestino delgado. Não é normal gás livre no interior da cavidade abdominal. Em seguida temos densidades de partes moles, normalmente representada por vísceras parenquimatosas, como os rins, o fígado e o músculo psoas, ou a sombra dos músculos psoas. Vocês veem essa imagem triangular que mostra a sombra do músculo psoas. Além disso, temos os planos de gordura, ou a densidade de gordura, que justamente é o que delimita uma estrutura da outra, da mesma forma como a nossa visão radiológica era feita no tórax. É essencialmente essa diferença de densidade entre as estruturas abdominais que nos permite a visualização ou a individualização de cada estrutura. Uma vez que a gente tenha rompido esse gradiente de densidades, a gente não consegue enxergar de forma adequada o que é músculo, ou o que é densidade de partes moles, ou o que é o contorno renal, ou o que é um contorno hepático, porque uma vez obliterado esses planos de gordura, esse gradiente de densidade não nos permite mais enxergar adequadamente o contorno de cada estrutura. Por último, a densidade mais alta, a densidade de cálcio, que a gente vê nos ossos, a gente vê eventualmente em calcificações e principalmente relacionado aos cálculos renais. Como são feitas a obtenção de imagens, então, ao contrário do tórax, que obtemos preferencialmente ao fim da inspiração máxima, a radiografia de abdômen é feita em apneia ou ao final da expiração. Normalmente pedimos apenas para o paciente soltar o ar, sem expiração forçada, prender o ar e é feita a aquisição das imagens. E de acordo com o tipo de indicação de imagem, podemos realizar radiografia panorâmica em decúbito dorsal, com o paciente deitado, com o paciente em pé, ou mesmo uma combinação dessas radiografias com duas exposições ou mais, de acordo com a necessidade clínica da obtenção dessa imagem. A radiografia com o paciente em decúbito dorsal, ela deve incluir normalmente a síntese púbica, deve incluir a borda superior ou polo superior dos rins, e ela deve incidir a altura da crista ilíaca. Vamos olhar esse modelo de radiografia de um paciente obtido em decúbito dorsal. Veja que a síntese pública está incluída. Veja que, se vocês prestarem atenção, essa é a borda do músculo psoas. Aqui a gente está identificando o contorno renal. De um lado, desse lado, o contorno renal ele está obscurecido pela sobreposição de alça intestinal, mas vemos que os polos superiores dos rins estão contidos na radiografia. Podemos ainda observar até o bordo hepático. Veja que essa área de menor transparência, comparada com a alça intestinal, nos permite dizer que aqui estaria o plano de gordura, que nos dá até inclusive o contorno do bordo hepático. O ar no interior da alça intestinal também delineando as demais estruturas, nos ajudando a avaliar adequadamente o que compõe a radiografia de abdômen. A próxima incidência
pode ser realizada com o paciente em ortostase, o paciente de pé, é obtido então a radiografia. Principalmente esse estudo ele é utilizado para avaliação de ar livre dentro da cavidade abdominal, pois o ar acaba subindo até as cúpulas diafragmáticas e se acumulando nessas regiões, da mesma forma para avaliarmos níveis hidroaéreos no interior de alças intestinais. Vemos aqui alças intestinais preenchidas parcialmente por gás e essa linha branca seriam líquidos que estariam acumulados no interior de alças intestinais. Quando o paciente na posição em decúbito dorsal, isso não é possível ser visualizado, pois o líquido se distribui de outra forma. Então, a radiografia em ortostase, além de fornecer algumas visões adicionais, como das cúpulas diafragmáticas, nos permite ainda reconhecer, eventualmente, a presença de níveis hidroaéreos no interior de alças intestinais, e esse achado será tratado adiante, conforme evoluímos no tema da nossa aula. Para a gente avaliar órgãos sólidos, como vocês puderam perceber, basicamente a nossa capacidade de visualização é com relação ao formato e tamanho, né? Não temos capacidade de avaliar aspectos mais sutis como o parênquima ou eventualmente lesões nodulares pequenas nos diferentes órgãos intraabdominais, com exceção, claro, de grandes tumores com efeito de massa que ocupam uma grande parte do abdômen e acabam deslocando demais estruturas. Então, para avaliação de órgãos sólidos, a nossa avaliação é bastante limitada na radiografia e essa não é a principal indicação ou a principal intenção da radiologia convencional. Mas ainda assim, dentro do que é possível avaliar, nos rins, por exemplo, podemos avaliar o tamanho renal, a localização, eventualmente se os rins são tópicos ou se existe um rim ectópico de localização pélvica. A bexiga conseguimos identificar o contorno da bexiga, se ela está com uma repressão adequada, a bexiga vazia não é adequadamente visualizada. Além disso, os planos adiposos do retroperitônio eles permitem, como já comentamos, delimitar o contorno dos demais órgãos abdominais. O fígado, o baço, o contorno renal, o contorno do músculo psoas e bem como o contorno das paredes vesicais. O trato gastrointestinal, em geral, ele é identificado quando há gás no interior. Em condições normais, visualizamos, em geral, a bolha gástrica, que é o ar que se acumula no fundo do estômago. Vimos também gás em pequena quantidade nos cólons e, eventualmente, gás em pequena quantidade no interior de alças de Delgado, principalmente ileais, mas sempre em pequena quantidade. Apenas vemos grandes quantidades de gás no interior de alças de Delgado ou, eventualmente, distensão importante de alça colônica em condições anormais. Então, quais seriam as indicações mais frequentes ou quais seriam as principais indicações da radiologia abdominal convencional ou do raio-x simples de abdômen, uma vez que ele não é útil na avaliação de detalhes de vísceras parenquimatosas? Bom, uma indicação bastante frequente seria na pesquisa de cálculos renais, uma vez que os cálculos, a grande maioria, são radiopacos ou radiodensos, então são possíveis de serem visualizados ao raio-x. Em geral, demanda um preparo intestinal para minimizar a sobreposição de resíduos no interior do cólon, principalmente, que diminui a sensibilidade do método. Nessa radiografia podemos ver uma imagem então radiopaca ou radiodensa na projeção do rim esquerdo. Se olharmos o contorno renal, conseguimos imaginar que essa concreção radiopaca ou que essa imagem radiopaca localiza-se em grupamentos calicinais inferiores. Nós sabemos que 90% dos cálculos são radiopacos, ou seja, a grande maioria dos cálculos eles são opacos ao raio-x convencional. No entanto, devido
ao método ou particularidades do método, como ser bidimensional, passível de sobreposição de estruturas, a sensibilidade para a detecção de cálculos ela é de 50%. Isso varia, obviamente, de acordo com o tamanho do cálculo também, e não só com o biotipo do paciente e, eventualmente, a presença ou não de preparo intestinal. Uma outra indicação frequente seria na avaliação da dor abdominal. Em geral, no contexto da avaliação da dor abdominal, utilizamos um conjunto de incidências que é popularmente chamado de rotina para abdômen agudo, que inclui essencialmente pelo menos 3 incidências, que seria uma radiografia de tórax em ortostase e 2 radiografias de abdômen, uma delas em decúbito dorsal e a outra em ortostase. Aqui nós temos então as incidências mais habituais da chamada então rotina para abdômen agudo, radiografia do tórax, radiografia do abdômen em decúbito e ortostase. E lembrando que uma das diferenciações mais simples para a radiografia do decúbito e ortostase é procurar pela bolha gástrica, facilmente identificada nos pacientes em ortostase. Além disso, o próprio posicionamento radiográfico acaba sendo um pouco diferente, pois na radiografia em decúbito dorsal normalmente não estão incluídas cúpulas diafragmáticas, ao contrário das radiografias obtidas em ortostase, que as cúpulas diafragmáticas são necessariamente incluídas. E quando seriam então os principais contextos clínicos para a obtenção da chamada rotina de abdômen agudo? Ela pode ser útil em 3 contextos clínicos principais: na suspeita de obstrução intestinal, na suspeita de abdômen agudo perfurativo, que seria o que? Seria perfuração de víscera oca, ou seja, úlcera gástrica perfurada, úlcera duodenal perfurada, ou eventualmente ainda paciente com uma diverticulite aguda complicada com perfuração. Ou ainda por último na localização de corpo estranho ingerido ou suspeita de ingestão / aspiração de corpo estranho, bastante comum em pacientes da faixa etária pediátrica ou eventualmente pacientes psiquiátricos. Qual a ideia inicial então da radiografia de tórax quando falamos do contexto das radiografias para a rotina de abdômen agudo? A primeira delas é afastar alterações torácicas que possam cursar com dor abdominal. Eventualmente, pneumonias localizadas em região basal nos pulmões podem eventualmente simular quadro de dor abdominal. Com a radiografia do tórax conseguimos eventualmente avaliar a presença ou não dessas alterações. Além disso, é a principal incidência para a identificação de pneumoperitônio, que seria ar livre no interior da cavidade abdominal, inferindo então a possibilidade de perfuração de uma víscera oca, no quadro de uma úlcera ou qualquer outras condições que cursem dessa maneira. O ar se acumula preferencialmente acima do domo hepático, entre o fígado e a cúpula diafragmática. Então vemos o diafragma, vemos o pulmão acima e abaixo normalmente não éramos para visualizar nenhuma estrutura com densidade de gás, e aqui estamos vendo uma linha fina abaixo do diafragma, denotando então a presença de ar livre no interior da cavidade abdominal. Lembrando que a radiografia de tórax é feita com o paciente em pé. Com relação às radiografias em ortostase e decúbito, aqui comparando uma radiografia de um mesmo paciente, vocês podem ver, assim como eu já falei previamente, paciente em ortostase, conseguimos ver
alças distendidas com formação de níveis, múltiplos níveis hidroaéreos, ou seja, conteúdo gasoso e líquido no interior de alças intestinais. Isso é uma condição patológica. Normalmente as alças de Delgado não vemos tamanha distensão, vemos alguns pequenos segmentos com ar. A grande maioria do intestino delgado ele não é visualizado em condições normais. Da mesma forma, o cólon, vemos pequenas áreas com gás, mas uma distensão absoluta de todos os segmentos colônicos não é também habitual na radiografia de um paciente sem alterações. Como então avaliamos o conteúdo abdominal pelas radiografias simples de abdômen? Uma vez que a gente falou das principais indicações da radiografia de abdômen, vamos agora tratar da avaliação do conteúdo desse abdômen por meio das radiografias simples. Da mesma forma como exercitamos na radiografia do tórax, uma sistemática para a avaliação dessas alterações faz-se importante para que a gente não permita que nenhuma das eventuais alterações presentes nas imagens sejam negligenciadas. Então é importante sistematizar a avaliação do abdômen, seguindo sempre um roteiro para que crie-se um hábito de visualização e para que nenhuma das possíveis alterações possa ser perdida durante a avaliação do exame radiográfico. Uma atenção sistemática proposta seria a avaliação primeiro de estruturas ósseas, passando para a avaliação de tecidos moles, avaliação de bases pulmonares e porções de cúpulas diafragmáticas, avaliação de órgãos abdominais e padrão de distribuição dos gases no interior das alças intestinais. Para ossos, é importante visualizarmos eventualmente presença de lesões ou ainda fraturas no contexto do trauma, pacientes vítimas de atropelamento, vítimas de trauma abdominal fechado, acidente automobilístico. Muitas vezes a radiografia de abdômen pode nos trazer informações também sobre eventuais alterações em estruturas ósseas. Com relação a órgãos abdominais e tecidos moles, a nossa visualização ela é bastante restrita e vai depender do contraste dos planos adiposos existentes. Isso vai permitir com que a gente consiga delinear algumas margens dos órgãos intraabdominais. Normalmente o fígado visualizamos basicamente o tamanho ou a presença ou não de uma hepatomegalia maciça, da mesma forma o baço. O pâncreas é um órgão de visualização extremamente difícil. Na verdade, a visualização dele é possível apenas em situações excepcionais, quando temos, por exemplo, calcificações dispersas no parênquima, principalmente relacionadas a pacientes com pancreatite crônica. Os rins podemos também avaliar tamanhos, se eles estão simétricos, tamanhos semelhantes, se eles estão em posição adequada, se estão ectópicos. A bexiga em repressão adequada, conseguimos ver o contorno da parede externa, que tem contato com as demais estruturas abdominais. E por fim o músculo psoas, como foi mostrado, a borda dele nos traduz uma condição normal e a obliteração ou obscurecimento do músculo psoas nos infere a presença de eventual massa retroperitoneal ou eventualmente líquido em grande quantidade no abdômen, que vai obscurecer o contraste entre essas estruturas. Aqui então é uma seta mostrando para vocês as diversas estruturas do abdômen. A visualização ela é sempre um exercício. Na estrutura 1, vemos arcos costais inferiores. Na estrutura 2, corpos vertebrais, torácicos e lombares. Na estrutura 4, vemos a flexura esplênica do cólon. Aqui, se seguirmos essa estrutura que contém parcialmente gás, veja que essa é uma condição normal. O paciente não tem uma distensão
muito acentuada, é apenas pequena quantidade de gás no interior do cólon. O delgado vimos apenas pequenos segmentos contendo ar, a distensão, como vista naquelas demais radiografias e que vamos avaliar na sequência, não é habitual, sendo patológica na infinita maioria das vezes. Estrutura 7 é o sacro, estrutura 6 ainda é um segmento colônico descendente, articulação sacroiliaca, cabeça do fêmur e assim por diante. Lembrando então que temos estruturas ósseas a serem avaliadas, distribuição e padrão de gases no interior do abdômen, contorno visceral, borda do músculo psoas, contorno renal, borda hepática. Todas essas estruturas devem ser visualizadas no exame de radiografia do abdômen. Quando a gente remove a seta, conseguimos avaliar novamente o padrão de gás no interior das alças intestinais, gás no reto, alguns segmentos de delgado com pequena quantidade de gás, borda hepática, contorno renal, borda esplênica. E desse lado, desenhado então as estruturas que teoricamente veríamos em uma radiografia normal do abdômen. Passando então para eventuais condições anormais, esse é um recorte de uma radiografia de abdômen de um paciente vítima de trauma por acidente automobilístico. É um paciente que tinha escoriações pelo corpo. A radiografia do abdômen não mostrava grandes alterações, com exceção de uma alteração que estava passando despercebido, pois teoricamente não faz parte do abdômen. Mas mesmo não fazendo parte do abdômen, ela está incluída no estudo radiográfico, e se você não visualizar, você está cometendo um erro. Vejam a cabeça femoral e o colo femoral de um lado e o colo femoral do outro lado. O que está de errado nesse paciente? Esse paciente tem uma fratura do colo femoral, que está visualizada na radiografia, que ela está presente e que muitas vezes, pela nossa negligência, ela pode passar despercebida. Então, atenção à sistemática do exame, atenção àquilo que é possível ser visualizado. Da mesma forma, é um recorte de uma radiografia abdominal de um paciente vítima de queda com fratura dos processos transversos, que também tinha queixa de dor lombar e, entre aspas, alteração nenhuma da radiografia do abdômen. Prosseguindo então para outros eventuais achados na radiografia do abdômen que seriam importantes serem levantados. Um paciente também com acidente automobilístico, com queixa de dor lombar persistente de forte intensidade. A radiografia do abdômen olhada inicialmente não mostrou nenhuma alteração, mas quando olhado com mais detalhe e mais cuidado, podemos observar uma alteração na morfologia desse corpo vertebral, um aumento na densidade dele e uma redução na altura do corpo vertebral, suspeitando para uma lesão ou uma fratura de corpo vertebral. Foi feita a incidência específica desse corpo vertebral, que mostrou uma fratura do corpo vertebral que, mais uma vez, era possível de ser visualizada, mas inicialmente também não foi vista. Isso tudo para lembrar de vocês criarem uma sistemática na visualização dos exames, para que nenhuma das alterações possa passar despercebida aos olhos de vocês. Dando seguimento ainda a eventuais alterações. Essa é uma radiografia que, quando olhamos assim, nos causa certa estranheza, pois aquele contraste todo que podemos ver na radiografia direita não existe, ou seja, houve uma obliteração de todo aquele gradiente de densidades que existia
Isso, por exemplo, é observado em pacientes com massas volumosas intraabdominais ou condições mais simples e mais frequentes, como o paciente com volumosa ascite. A ascite pode obscurecer esses planos de gradiente de imagem abdominal e muitas vezes criar essa impressão de um velamento completo do abdômen, apenas as alças intestinais boiando por esse líquido acítico podem ser visualizadas. No entanto, o contorno visceral, o contorno muscular e eventuais reparos anatômicos do abdômen não são facilmente visualizados nesse contexto clínico. Prosseguindo ainda, e vamos falar agora da distribuição dos gases no abdômen. Temos alguns pontos de referência que vale a pena lembrar. O mais comum, e que vocês mais têm conhecimento, é a bolha gástrica, eventualmente o bulbo duodenal pode ser visualizado também, e as flexuras colônicas, a flexura hepática e a flexura esplênica do cólon, né? E a ampola retal. Essas são estruturas que normalmente ou em condições normais são visualizadas, são facilmente identificadas num paciente com radiografia normal. Em condições não patológicas, como eu já falei para vocês, alças de Delgado tem pouco gás e o cólon tem pequenas quantidades de gás e fezes. Eu vou mostrar para vocês exemplos de uma condição normal e de uma condição alterada de um paciente. Pela distribuição, pelo padrão de relevo mucoso, conseguimos inferir que isso é uma distensão de alça de Delgado. O cólon segue a moldura colônica mais periférica, ascendente, transverso, descendente, sigmoide. Nesse caso, pela distribuição central, pelas pregas coniventes ou pelo relevo mucoso, que muitos cirurgiões gostam de descrever como padrão de moeda empilhada. É característico do padrão mucoso de alças de Delgado. Então, essa é uma condição absolutamente patológica da distensão de Delgado, uma acentuada distensão de alças de Delgado e que em condições normais não devem ser visualizados nessas proporções. Esse é um outro exemplo, como falei para vocês, o padrão de distribuição mais periférico, claro que em função da acentuada distensão, o transverso ele vem até porções mais inferiores do abdômen, mas temos as flexuras hepática, flexura esplênica, segmento descendente do cólon, aqui o sigmoide, esse também é um padrão de distensão absolutamente anormal do cólon. As duas radiografias comparando para que vocês criem uma memória fotográfica do que seria um padrão anormal de extensão de alças de Delgado, um padrão anormal de extensão de alças colônicas e muitas vezes em obstruções colônicas baixas, como tumor de sigmoide, tumor de reto, essa distensão inicial ela acontece de fato no cólon, mas conforme essa distensão progride, a válvula iliocecal torna-se incompetente, havendo refluxo desse gás. Também para porções de alças de Delgado ilhais e jejunais, criando um padrão de distensão abdominal de alças intestinais difusa, ou seja, temos tanto alças de Delgado quanto alças colônicas distendidas. Então, de acordo com o ponto de obstrução, podemos ter o ponto de obstrução, melhor dizendo, e o tempo de evolução dessa obstrução. Podemos então ter uma distensão apenas de Delgado, podemos ter uma distensão colônica, uma distensão de alças colônicas e de Delgado. Isso de acordo com a evolução do quadro. Por fim, vale ainda considerar algumas calcificações que são bastante comuns na radiografia de abdômen e elas podem em algumas situações serem bastante específicas, dependendo do contexto clínico, como é o caso do apendicolito, diante de um contexto clínico de apendicite aguda, que seria uma imagem radiopaca na projeção do apêndice secal, inferindo obstrução do lumen apendicular. Existem outras calcificações que são bastante visualizadas ou bastante frequentes, que são granulomas, nada mais são do que imagens calcificadas, em geral sequelares, no
parênquima hepático, no parênquima esplênico. Miomas calcificados muitas vezes formam imagens esquisitas, imagens que podem inicialmente preocupar um médico mais desavisado, mas uma vez identificadas são bastante típicas. Ainda calcificações vasculares, também chamados flebolitos pélvicos, que podem em algumas circunstâncias simular cálculos ureterais. Lembrar dos cálculos renais, que são uma das principais indicações do exame radiográfico do abdômen. Cálculos de vesícula biliar, que nem todos, ou a grande maioria, não são visualizados no exame radiográfico comum devido à composição dos cálculos. E ainda calcificações relacionadas à pancreatite crônica. Vamos mostrar uns exemplos para vocês. Veja uma radiografia de abdômen. Quando procuramos avaliar de forma bastante sistemática esqueleto, distribuição de gases no abdômen, contornos viscerais, não vemos nenhuma distensão de aspecto patológico, não vemos nenhuma obliteração de contornos viscerais, mas identificamos uma imagem densa na projeção da fossa ilíaca direita, em correspondência do apêndice secal. Num contexto clínico de apendicite aguda, esse é um dado fortemente sugestivo, o que corrobora a tua hipótese. Ele pode ser apenas um achado de exame em pacientes sem quadro clínico. Às vezes o paciente pode ter um apendicolito e nem por isso ter uma clínica de apendicite aguda. Então apenas ele deve ser utilizado ou valorizado diante de um contexto clínico compatível, ou seja, paciente com um quadro sugestivo de apendicite aguda, o encontro do apendicolito favorece ou corrobora a sua hipótese clínica. Nesse outro caso, o paciente fez radiografia de abdômen também por um quadro de dor abdominal, feita também uma avaliação sistemática do abdômen, podemos observar na correspondência do leito da vesícula biliar imagens radiopacas ou ligeiramente radiopacas, nada comparadas com os cálculos renais ou o próprio apendicolito na projeção da vesícula biliar, é uma vesícula biliar com múltiplos cálculos. Veja que a nossa avaliação da espessura da parede da vesícula biliar, eventualmente a presença de distensão dela, não é possível de ser feito com base no exame radiográfico convencional do abdômen. Nesse caso, apenas conseguimos identificar a presença de cálculos de vesícula biliar que muitas vezes, mais uma vez, não podem ser ou não são possíveis de serem visualizados no exame radiográfico comum devido à composição dos cálculos biliares. Um outro aspecto que eu gostaria de mostrar para vocês são essas calcificações frequentemente encontradas na pelve, chamados flebolitos pélvicos. São calcificações vasculares, muitas vezes podem ser confundidos com cálculos em trajeto ureteral. Prestar bastante atenção nesse centro mais hipodenso dessas calcificações, isso é altamente sugestivo de flebolitos pélvicos, que são calcificações de vasos, então não confundir com ureterolitias e eventualmente presença de cálculos. Flebolitos normalmente são identificados na região da pelve, procurar não fazer confusão ou superdiagnóstico com cálculos renais. Essa é uma outra radiografia também mostrando flebolitos pélvicos, assim que eles são visualizados. Normalmente vemos de forma bilateral na pelve. Esse é um outro achado que causa certo estranhamento, é uma calcificação maior. E essa é a calcificação relacionada a miomas uterinos, pacientes de maior idade, que têm miomas cuja evolução ou processo de envelhecimento acabam por calcificar, criando esse padrão cerebriforme, bastante típico de miomas calcificados. Aqui mais um exemplo de um flebolito pélvico. Gravem bastante essas imagens para não terem dúvidas diagnósticas no dia a dia clínico. A parte 1 dessa aula se encerra. Haverá uma outra gravação para os demais métodos diagnósticos. Falaremos de forma sucinta sobre
radiologia contrastada, indicações do ultrassom, tomografia e ressonância magnética.